isso. Tidos como um dos melhores grupos de direito de servidor público. O que acontece é o seguinte, enquanto às vezes eu não consigo atender o senhor, porque eu estou fazendo a audiência da Marta. Eu não consigo atender o Maluf porque eu estou em Cuiabá. A gente tem que se desmembrar. Não, então, tudo bem, eu entendo, eu não estou questionando isso. O que eu estou querendo... Fala com ar pejorativo que eu não, o que eu estou querendo chegar é o seguinte, todas as vezes eu tive que correr atrás, o sindicato nunca ligou para mim para dizer assim, ó, a vez que foi julgado, que foi para a União, eu tive que entrar na internet e ver o meu processo e falar assim, olha, teve uma mudança aqui. Aí eu liguei pro sindicato e o sindicato, foi inclusive o Carlos, o meu caso está na rapidinha do ano passado. Então, mas deixa eu explicar uma coisa, senhor. Não é o senhor que... E aí fica um negócio assim, eu não sei o que acontece. Acontece que é o processo. E todos os processos, eles andam pelo advogado. O senhor não faz nada no processo. O senhor não tem condições de se manifestar no processo. Se o processo anda, se tem alguma manifestação para fazer, é do advogado. Não é o senhor que viu a sentença, porque o senhor viu que a sentença saiu, é que a sentença saiu. É publicado isso no Diário Oficial. Eu tenho pessoas que só cuidam da publicação do Diário Oficial do processo andar. Infelizmente, e aí essa angústia, eu preciso dizer que o senhor tem razão. Infelizmente, os processos demoram. O senhor vê, o senhor entrou com o processo em 2003. A sentença saiu em 2013. 10 anos para sair a sentença. Toda sentença que sai contra a União, ainda que a União não recorra, ela recorre de todas, tá? A única coisa que ela não recorreu foi de um 28% de um pessoal envolvendo uns graúdos do CTA, que eles acabaram recebendo, o único grupo que recebeu os 28%, estranhamente. Mas a União recorre de todos. Mesmo que ela não recorra, o juiz é obrigado a mandar o processo do senhor para o Tribunal Regional Federal em São Paulo. Então, infelizmente, e eles contam com isso, é essa demora. Eu não lembro pessoalmente do processo do senhor, se o senhor pede a averbação ou se o senhor pede a aposentadoria. Eu tenho anotado. Ótimo. Então, assim, o retroativo, ótimo. Ótimo. Mas, assim, o processo ele tem um caminho. O processo tem um caminho. Infelizmente. E o caminho é longo, é dolorido. Vocês veem que os 28% que nós estamos executando agora é um processo de 1994. Está fazendo 20 anos o processo dos 28%. Então, eles apostam nessa demora. O que eu quero deixar claro para o senhor é assim, nós temos uma equipe muito boa, que trabalha muito, todos, inclusive o pessoal que por uma questão de organização nossa, acabou saindo do sindicato, é um pessoal que trabalha muito, muito correto, muito sério no trabalho. E assim, nós não temos condições de fazer um recurso antes que o juiz entre com a sentença. Nós não conseguimos fazer contra-razões de recurso antes que alguém faça o recurso. Nós não conseguimos fazer embargos de declaração enquanto o juiz não dá a sentença. Então nós dependemos do juiz para dar os andamentos. É óbvio que eu gostaria, até porque, se o senhor ganhar, eu vou ganhar dinheiro. É o único jeito que eu ganho dinheiro. Se o senhor ganhar, eu vou ganhar 5%. 5, hein? Vou ganhar 5% do que o senhor vai ganhar. E isso, para mim, é importante, porque é o jeito que eu tenho de bancar meu povo que trabalha lá comigo. Então, a angústia que o senhor tem, e eu tenho certeza que a angústia do senhor é muito válida, para mim também é válida em todos os sentidos. Eu quero ganhar os processos, porque isso é importante para mim. Eu quero ganhar porque ele me traz dinheiro para o senhor, e eu só vou ganhar se o senhor ganhar. Se eu perder, eu não vou ganhar nada. Então, assim, para mim também é importante que o processo ande. O que eu quero dizer é que a gente tem o mesmo interesse que o processo ande, para todo mundo. Às vezes eu tenho uma situação do cidadão que está com câncer. Eu tenho lá. Cheguei aqui, o doutor Alessandro estava me lembrando. Sodero, e aquele cidadão que está com câncer? Já fomos conversar com o juiz não colocou o processo dele para julgar ainda. E ele tem prioridade, está na lei. Ele tem prioridade porque ele está com câncer, ele vai morrer. E o processo dele certamente não vai julgar. E eu já fui lá conversar com o juiz. Vocês acham que eu não tenho angústia de que eu fui lá conversar? O cara está com câncer. Então, assim, a gente tem essa angústia. Agora, o processo anda, não é lenga-lenga. O processo anda, ele tem um caminho. Por exemplo, caiu na primeira vara, ele tem um caminho. Caiu na segunda vara, ele tem outro caminho. Eu conheço o juiz, como que o juiz da primeira vara pensa, o juiz da terceira vara pensa e a juíza da segunda vara pensa. Então, terceira vara,
O senhor viu que a sentença foi positiva. Porque sim. Sim. Mas ela foi positiva. Então a gente conhece mais ou menos. Se caísse na segunda vara, talvez não fosse nada. Que a gente entende como que a juíza da segunda vara pensa sobre servidor público. Então a gente tem as mesmas angústias. Sabe? Agora, nenhum processo está na lenga-lenga, gente. Nenhum processo está enrolado. Existem algumas coisas, e a gente tem algumas limitações. Às vezes a gente tem vontade de fazer, né? E a gente faz de um jeito e às vezes não consegue convencer o juiz, não consegue fazer nada. Eu estou com os processos do VLS lá desde 2003. Ninguém recebeu a indenização do VLS ainda, das viúvas. Bom dia. Receberam aquela que a lei mandou de R$100 mil. Eu tenho uma dúvida. Eu entrei aqui em 2002, fiz concurso em 2002, mas eu já tinha um tempo de CLT. Acontece que esse ano já vou completar 65 anos. Isso significa que eu não vou conseguir completar os 20 anos de INPE, porque eu vou cair no compulsório, né? E depois que eu entrei aqui, aquela parte do CLT, eu fiz uma aposentadoria, peguei uma aposentadoria. Então, eu gostaria de saber qual seria meu melhor caminho, né? Seria a condição de desaposentar e pegar aquele tempo e Como é que é o nome do senhor? Alberto. Alberto. A figura da desaposentação, que quem fez isso chama Vladimir Martinez. O professor Martinez, ele criou a desaposentação para o servidor público na situação do senhor. Sim. Então, era o cidadão que trabalhou aí fora, regime privado, se aposentou no regime privado e veio para o regime público. E estava chegando perto do jubilo dos 70 anos, e aí falou, meu Deus, eu não vou poder contar esse tempo pro RJU, pro estatutário, porque ele já contou lá para o seletista, eu estou aposentado no INSS. Então, o professor Martinez criou a tese do segurado desaposentar na iniciativa privada, no INSS, e usar esse tempo aqui no serviço público. É possível. Tem que entrar com processo judicial, porque o INSS não aceita administrativamente a desaposentação. Como o senhor vai fazer 65 anos, vai ficar faltando 5 anos. Isso, né? A minha ideia para o senhor, montando uma estratégia, é entrar com uma ação mais rápido possível, que ela autorize que quando o senhor chegue aos 70 anos, o senhor requeira a desaposentação no INSS e eles concedam, ok? E eles concedam. Não é que o senhor vai desaposentar agora, porque o senhor desaposentar agora, o senhor vai ficar sem o benefício. Tá? Esperar, mas não dá para entrar na véspera. O senhor vai ter que entrar agora, porque é um processo que vai demorar. A desaposentação está para ser julgada no Supremo Tribunal Federal. Até o STJ, nós ganhamos todas as ações. Inclusive, está uma discussão, o senhor deve estar acompanhando, de que tenho que devolver esse dinheiro para o INSS, né? Inclusive, o STJ entende que não tem que devolver nada. Nós entendemos que valores recebidos e que têm natureza alimentar, só tem um jeito de devolver. Vomitando. E o STJ também entende que nem a gente. Agora, o Supremo Tribunal Federal é sempre um tribunal político. Então, a gente não sabe como é que ele vai julgar a desaposentação. Há votos já favoráveis da desaposentação, mas agora trocou de ministro, a gente não sabe como é que vai fazer. Eu tenho que procurar, então, o sindicato, então, para... O senhor vai sindicalizar? Sim, senhor. Então, pode procurar o sindicato para a gente montar a ideia da desaposentação. A minha sugestão é que comece o processo desde já. Mas não é para o senhor se desaposentar agora, é para autorizar o senhor desaposentar no momento que o senhor quiser desaposentar. A juíza do Juizado Especial Federal aqui de São José dos Campos tem dado essa decisão. Obrigado. Autorizando. Obrigado. Aqui na frente. Depois volta. Cachoeira Paulista. Pronto. Falou? Muito bons. Bom dia, meu nome é Banon, eu sou funcionário do INPE desde 86.
o ano que vem eu vou fazer 70 anos e eu vou ter que me aposentar. Eu tenho 34 anos de tempo de contribuição. Eu quero saber de que forma eu vou me aposentar. Uhum. Então, no caso do senhor, o que a gente gostaria de fazer? Analisar toda a documentação que o senhor tem, fazer os cálculos e a gente poder emitir uma nota técnica para o senhor, para a gente saber direitinho como que o senhor vai se aposentar. A minha orientação é que nós agendemos para ele. O senhor tem Tempo CLT, né? tem algum tempo fora do INPE, não? Eu tenho 3 anos e meio da IBM antes de vir para o INPE. Ótimo. E 6 meses da Universidade Federal de Pernambuco. Tá. Antes eu trabalhava como francês no Centro de Pesquisa da França. Tá. O senhor tem algum documento lá do Centro de Pesquisa da França? Tenho, sim, mas eu recebo já a aposentadoria por lá. Okay. Então eu tenho que contar só a parte brasileira. O que nós pediríamos para o senhor é do INPE, né? O INPE, graças a Deus, funciona as coisas mais ou menos bem aqui. É que o senhor solicitasse para o INPE uma certidão de tempo de serviço do senhor. O senhor já tem? Com as licenças prêmios que o senhor gozou ou não gozou? Porque isso me ajuda a fazer os cálculos. E aí eu passo a ter uma noção mais exata para orientar o senhor. Né? No dia que o senhor agendar conosco lá, seria importante levar essa documentação, porque eu fico mais seguro de orientar o senhor sobre essa aposentadoria. Embora é uma pena dizer que nós vamos perder alguém com 70 anos que pode dar tanta coisa para a nação, né? O formato que eles vão aposentar o senhor, a gente não tem muito controle, porque eles vão aposentar. O senhor vai chegar aos 70 anos, eles vão aposentar. O que é importante o senhor saber é para o senhor se organizar com relação a vencimentos e tal. É compulsório. Infelizmente, não. Nós, inclusive, brincamos que até o humor negro, dizendo que ela não é compulsória, ela é expulsória. Ela expulsa o servidor público do serviço público. Mas nós vamos pedir para agendar para o senhor e leva essa documentação. Ok? Uhum. Nesses 10 dias eu quero atender esse pessoal que está aqui. Dá prioridade. Aqui seria ele aqui. Filha, microfone aqui. Aqui, primeiro. É que ele ia falar e aí passaram para cá, mas a gente já passa para o senhor. Todos serão atendidos. Dr. Sodera, é um prazer. Dr. Sodera, a minha pergunta é a seguinte. O senhor sabe da situação da gente, a gente é anistiado, né? E a Lei 8.878, né, que concedeu anistia, a gente concedeu anistia também a 3 pessoas que voltaram em 2000. E elas voltaram como RJU, com todos os direitos que têm os servidores. E nós já, em 2011, voltamos como seletista e as condições bem precárias. Então, o que acontece? A gente já tem contado, por lei, isso é o RH que diz, não sou eu, os 26 anos de INPE, que, na verdade, a gente não teve nem assinatura na carteira de trabalho, foi direto, certo? Nem um exame médico eu fiz para entrar dentro do INPE, dia 18 de janeiro de 2011. Então não teve nada. Voltei, estou aqui dentro. Aí eu queria saber do senhor... Vocês são seletistas. Como seletista. Nós não somos RJU. O que eu não entendo é isso, porque 3 pessoas em 2000, 2002 voltaram na mesma lei 878/94, mesma normativa, enfim. Aí vem o que o senhor conhece que eu não... Aí eu queria saber com o senhor as condições... Quantas pessoas estão aqui nessa situação? Nessa situação agora. São 7 total que voltaram. CLTs. CLTs. Gente, nós estamos perdendo tempo, porque o pessoal que voltou nessa situação de CLT no CTA, nós já entramos com ação para pedir para transformar eles em RJU.
Então vocês precisam procurar a gente lá no sindicato. Podemos até marcar o grupo de vocês, porque nós temos essa ação pronta, inclusive, lá. Porque são 2 de Natal, né? A gente conta 7, não, mas o pessoal de Natal a gente faz uma. A gente se desloca, vai até lá e vê o que a gente faz. Mas a gente já está fazendo isso para o pessoal do CTA. São 21 lá no CTA. Eu estou incluído no CTA. Dos 32 na época, quer dizer, eu estou incluído em termos, né? Mas você está aqui no INPE, está lotado? Eu estou no INPE, Mas na época da volta, tudo, eram 32 pessoas, se eu não me engano. E eu era o único do INPE que estava no meio do CTA. Entendi. Que eu participei das reuniões, participei dos requerimentos. Isso. Então, gente, o caso é da gente entrar com uma ação. A gente está entrando com essa ação. Não é uma coisa muito definida na justiça. A gente tem decisão para tudo quanto é lado. Tem decisão dizendo não, tem que ser CLT. Tá? Nós já tivemos, inclusive, algumas decisões aqui em São José dizendo que tem que ser CLT e já fizemos recurso para o tribunal. A gente acha que no tribunal a gente consegue reverter. Mas está num período bom ainda da gente fazer isso, porque os direitos voltam 5 anos para trás, vocês entraram em 2011, então dá para a gente fazer. Mas a gente não deve demorar muito para fazer, porque são processos demorados. Tá. A pergunta, uma perguntinha só a mais. É o seguinte, a gente não quer tanto assim, o RJU, a gente, lógico, né, com o tempo a gente vai ver. Não, porque a aposentadoria, né? O que acontece nesse processo? A gente está pedindo o enquadramento como RJU, o reconhecimento de todo esse período que vocês ficaram afastados como tempo de serviço, porque se alguém disse para vocês que reconhece, não reconhece. E toda a minha documentação sai. Que a aposentadoria suas, se acontecer, ou se ela tiver direito, se vocês se aposentarem no INSS durante esse período que demora o processo, que o juiz reverta depois para a RJU, que enquadre vocês na tabela, que pague as diferenças da tabela, que conte anuênio, que conte tudo. Então, assim, ela é uma ação muito ampla. A gente até demorou um pouco para a gente montar ela, para ver se não dava nenhum escape para a União nesses direitos, sabe? E o interesse nosso, assim, mais urgente seria salário, porque o senhor sabe, assim, é conhecedor do que mas, a gente assim, hoje... eu preciso ser honesto com vocês. Eles não estão dando liminar para isso. E a gente perdeu uma oportunidade de, quando vocês voltaram em 2011, e isso aconteceu com o pessoal do CTA também, da gente conseguir um mandado de segurança na época. Então já passou o prazo, obviamente. Mas assim, a gente pede a tutela antecipada, que é uma espécie de liminar, mas eles não têm dado a liminar. Então a gente tá imaginando que esse é um processo longo, 5, 6, 10 anos. Se o senhor puder, uma hora me abrir um espaço para a gente. Não, vamos fazer o seguinte, vocês são aqui, são 5 aqui. São 4. São 4. Um não quis voltar, então quer dizer, na verdade ficaram 4 aqui e 2 em Natal. Tá, então o que nós vamos fazer? O doutor Alessandro está agendando aqui, e eu vou chamar o grupo de vocês para a gente conversar lá no sindicato, então. Legal. Tá? Fica combinado. E aí lá a gente conversa, vê que documentação que a gente precisa para entrar com a ação, e aí a gente orienta vocês direitinho. Quero ver se eu consigo atender vocês nesses próximos 10 dias. Joia. Tá bom? A gente aguarda. Ok, obrigado. Bom dia, meu nome é Lafayette. Eu entrei em 82 no CTA e eu tenho periculosidade a partir de 89, completando agora 25 anos de periculosidade com explosivo. Eu posso pedir aposentadoria especial agora? Pode, você se enquadra dentro dessa situação de fazer o requerimento administrativo, eles vão negar e a gente entrar com mandado de segurança. Para fazer esse requerimento administrativo, eu tenho que pedir a verbação do tempo CLT? Não, na realidade é o seguinte, para fazer o requerimento administrativo, nós lá nos sindicatos temos um padrão desse requerimento. Então é nos procurar lá no sindicato, a gente monta o requerimento para você, você faz o protocolo na sua OM, ok? Eles certamente vão encaminhar para a DIRAP vai dizer que eles não têm os documentos, eles vão indeferir. A partir da publicação no boletim ostensivo do indeferimento, a gente tira uma cópia da íntegra desse processo administrativo e faz o mandado de segurança lá no Rio de Janeiro. Essa é o seu caso é bacana. Obrigado. Ponta direita.
Bom dia, doutor. Meu nome é Antônio. Pessoal, é preciso falar, porque já começou a esvaziar a reunião, e aí é preciso dizer o seguinte. Tem uma fila quase de mesmo tamanho para falar com o doutor Sodero ou para falar com outro advogado. Aí a coisa fica muito desequilibrada, porque nós temos 3 advogados e só um doutor Sodero. Os 3 advogados estão lá no sindicato todos os dias, e o doutor Sodero vai uma vez por semana. E tem uma vez dessa por semana que ele encontra um presidente lá que precisa falar com ele. Então, dá para entender que a fila do doutor Sodero é uma fila difícil de andar. Certo? Então, o que acontece? Ele é o âncora do jurídico do sindicato. Na suposição de algum assunto mais polêmico, os advogados se ajuntam e coletivamente, com esse âncora, com esse conhecimento, decidem as coisas. Então, eu coloco para vocês e aconselho a vocês, falem com outros advogados, a menos que seja uma situação imprescindível. Se for uma situação que o próprio advogado defina que ele precisa de uma orientação do âncora, ele vai solicitar isso. Eu preciso falar isso com vocês, vocês têm a liberdade de entrar na fila que vocês quiserem, mas eu preciso falar isso com vocês, que é complicada a situação do doutor Sodero. Muito complicada, tá certo? Ivanil. Vou pedir para minha mulher conversar com o Ivanil também, porque ela anda reclamando. O meu caso guarda nisso que o Ivanil falou, mas é o seguinte, eu já estou há 6 meses esperando para falar com o advogado do CTA, estou lá e ninguém me chama. Uhum. Sim, no sindicato. O meu caso é o seguinte, eu já sou aposentado há 2 anos e meio, e na época eu recebi 17% de anuidade. Anuênio. Isso, de anuênio, sendo 15 do CTA e 2 de outra empresa. Aí o CTA me cortou os 2% que não se refere aos daqui. Eles estão fazendo isso com todo mundo, né? Sim, mas porque quando eu estava na ativa eu tinha direito, depois que eu me aposentei não tenho. Também não consigo entender. Então, eu devo estar na justiça requerendo Sim. isso aí também, né? Mas quanto tempo o senhor está aposentado? 2 anos e meio. Tá bom. Vamos... Então, mas faz 6 meses também que eu estou aguardando o pessoal do sindicato me ligar. Então já estou falando com o senhor, nem vão ligar mais para o senhor. Já estou falando para o senhor que essa semana, nos 10 dias que a gente está marcando, o senhor vai ser chamado lá. O que é que a gente pede? Sabe quando eles tiraram esse percentual do senhor? O senhor estava quase aposentando. Eles chamaram o senhor lá, disseram o seguinte, para o seu processo ter andamento, você toma ciência aqui que nós vamos tirar esse percentual, não foi isso? Eles falaram isso. O senhor assinou um documento lá tomando ciência. A gente precisa que o senhor leve esse documento lá. Olha, sinceramente, eu não me lembro bem se assinei. O senhor assinou sim. Mas tudo bem. Se eu não tiver, o CTA deve ter e me deve dar uma cópia, me fornecer uma cópia. Porque lá nesse documento, ele tem o número do processo administrativo que eles fizeram essa sacanagem com o senhor. Sei. Então, eu preciso desse número para a gente poder ter a cópia desse processo para mostrar que eles estão errados. E nesse documento que eles pediram para o senhor assinar, o senhor deve ter. Se o senhor não tiver, a minha orientação é que o senhor se dirija ao CTA e solicite esse documento que eles tiraram o anuênio do senhor. Tranquilo. Porque sem isso a gente não consegue fazer ação. Eu acredito que não... Se o senhor não tiver, já providencie isso, porque nós vamos chamar o senhor. Só preciso que o senhor deixe o nome com o doutor Alessandro e o telefone do senhor. Deve estar na listinha, mas é bom deixar para a gente chamar o senhor. Tá certo, então. Obrigado. Bom dia. Doutor Sodero, meu nome é Ricardo. Estou aqui de curioso, porque eu não faço jus a qualquer aposentadoria especial. Não trabalho com explosivo. Com exceção de alguns chefes, né, que são explosivos, né, que todos conhecem. Né? Então é o seguinte... Você é do CTA ou do INPE? Eu sou do CTA. Eu entrei no serviço público em 95. O ano que vem completo 20 anos de serviço público. Parabéns. Obrigado. Estou averbando 17 ou 18 anos de CLT. Para minha surpresa, eu estive no INSS e a contagem está correta. Então, estou averbando esses 17, 18 anos, né? Gostaria de saber o seguinte: existe alguma proporcionalidade pelo fato de eu sair e não completar o que eles chamam de aquele cálculo 95, lá, fator previdenciário?
o ano que vem eu completo 20 anos de serviço público, então eu já tenho um requisito para, dentro do serviço público, né, para aposentar, né? As informações são meio contraditórias. Uns dizem que eu tenho que trabalhar mais 50 anos, mais 200 anos, né? Então eu gostaria de saber, a posição do senhor, o que o direito me reserva com respeito a isso? O fator previdenciário ele não se aplica para a nossa aposentadoria estatutária aqui. O fator previdenciário só aplica na aposentadoria concedida pelo INSS. Então não vai fazer diferença para você o fato de você ter trabalhado no regime CLT lá fora. O fator previdenciário não ajuda nem atrapalha você na aposentadoria de estatutário. Agora, o período que você trabalhou lá, obviamente, soma com o período que você trabalhou aqui para aquela contagem do fator 95, que é a soma da sua idade com o tempo de serviço que você tem, né? Com relação à atividade que você exerceu no regime seletista, na iniciativa privada, eu não sei qual que você fez lá, mas verificar se lá você não teve atividade especial exposto a agente agressivo à saúde. Nenhuma, então ele vai contar o tempo seco. Se você tem 10 anos, vai contar 10. Se você tem 17, vai contar 17. Pois eu não tenho interesse realmente de sair com o meu último salário integral, tudo isso. Eu gostaria de saber se, a partir do ano que vem, eu posso dar entrada na aposentadoria e sair com proporcionalidade. Existe isso? Não. Não, mas de qualquer forma, eu preciso verificar, e aí, infelizmente, eu tenho que te atender e fazer as contas. Verificar se você não entra em nenhuma regra de transição do serviço público. O que seria isso? Porque quando nós tivemos as alterações na aposentadoria no serviço público, emenda condicional 19, emenda condicional 20, eles criaram uma regra de transição, que eles descontavam um percentual da sua aposentadoria se você quisesse se aposentar mais cedo. Eu só preciso verificar se você se enquadra, se você tem direito adquirido a essa regra ou não. Aí eu preciso sentar com você, pegar a sua carteira de trabalho, sua entrada de trabalho aqui no CTA, para eu verificar se enquadra você nessa regra de transição ou não. Porque se não enquadrar, é a única forma que a gente tem hoje de aposentadoria proporcional no serviço público. E tem havido algum caso semelhante que o servidor de aposentadoria? A gente não tem recebido ninguém lá ultimamente pedindo a aposentadoria proporcional, mas em tempos idos já recebemos sim. Pois é, mas a lei me resguarda com respeito a isso, se eu quiser ir embora mais cedo. Porque assim, eu preciso verificar na sua contagem de tempo de serviço, se você, quando a norma autorizou, se você já tinha algum direito adquirido a essa regra de transição. Então eu só consigo fazer isso porque eu tenho uma planilha própria que faz esses cálculos. Aí eu sento com você, a gente marca, faz o cálculo e verifica se você está dentro dessa regra de transição. Se tiver, a gente orienta você, sabe o quanto que eles vão descontar do seu benefício. Se não, aí vai ter que esperar a regra do 95. Obrigado. Pode fazer. Ele vai aposentar agora no final do ano. Então, ele recebe adicional de periculosidade, ele não sabe se o pessoal vai contar como especial ou como comum. O senhor aposenta agora no final do ano, né? Então, a princípio eles não vão contar. O que acontece o senhor aposentando no final do ano, a gente verificar se esse período, por exemplo, se tivesse contado o tempo especial, o senhor já está recebendo o abono pecuniário? Já está recebendo o abono pecuniário. Se o senhor já não teria que estar recebendo esse abono pecuniário mais tarde, mais cedo, se tem algum outro direito que pode ser pleiteado para o senhor com relação à questão da aposentadoria especial. O senhor vai aposentar, a ideia é que o senhor aposente integral e com paridade, né? Então pode ser que no caso do senhor, pode ser. O senhor aposentando no final do ano, o fato de o senhor ter aposentadoria especial talvez não faça nenhum reflexo para o senhor. Mas a gente só consegue ver isso após a aposentadoria do senhor, já que o senhor vai aposentar no final do ano. Pode ser, mas aí a gente tem que analisar. Porque assim, todo retroativo que eventualmente o senhor tem para receber, eles são de 5 anos para trás.
Se o retroativo foi 6 anos, 7 anos, aí já caducou, o senhor já perdeu. Mas marca uma reunião assim que o senhor se aposentar, marca uma reunião conosco lá. Alguém? Sodero. Doutor Sodero, a minha pergunta é a seguinte. Eu fui orientado no CTA e tive meu tempo averbado de 2 anos e meio relativo ao CLT. Aí soube que isso vai ser revisto pela nova orientação do MPOB. Se fosse considerado, eu poderia já pedir o abono em agosto e poderia pedir a aposentadoria em janeiro, dia 9 de janeiro. Não acontecendo isso, não sendo considerado, iria para 2017. O que eu posso fazer com relação a isso? Considerando que não vão considerar o tempo de averbado. Eu acho que a primeira questão é o seguinte, se chegar o seu período que você fez o cálculo, que você poderia estar recebendo o abono permanência, se eles não abrirem nenhum processo administrativo para alterar o que já foi averbado, está valendo o que foi averbado, número 1. Segundo, para alterar o que eles já averbaram, eles vão ter que abrir um processo administrativo te dando o direito de ampla defesa. Eles não podem sumariamente falar, eu averbei, agora estou desaverbando. Eles têm que abrir um processo administrativo. Se eles, assim que eles fizerem isso, e os prazos são curtos para responder o processo administrativo, pode ir lá no sindicato, falar que é urgente para a gente defender os seus interesses. Se eles revogarem o que já foi averbado sumariamente, sem processo administrativo, beleza. Mandado de segurança contra eles, certamente o juiz dá liminar restabelecendo a sua condição. Seria até gostoso que eles fizessem